Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Inova Mac, movidos pela inovação. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Universo Mais, aqui na Casa Garcia, nesse lugar que eu acho maravilhoso e já me sinto em casa. No programa de hoje, a gente vai falar com a Luzia Silva, que é facilitadora da consciência íntima, para falar da importância do autoconhecimento corporal. Também temos a Karina Gripa para falar do quadro do empreendedorismo e também a Yara, a mãe da Valentina, juntamente com a profissional hematologista Larissa Moreira. Vamos lá? Quando se trata de realizar sonhos é muito bom, né? Muito bom quando a gente realiza nossos sonhos. Mas melhor que isso é quando a gente faz parte da realização do sonho das pessoas. Eu estou aqui ao lado da Karina Gripa, que ela fabrica, ela faz sonhos, gente. E ela costura sonhos. Como é isso, Ká? Obrigada pelo convite, Glau, estar aqui. Estou muito feliz pela oportunidade. Realizar sonhos, para mim, é muito gratificante. Eu trabalhar com a realização de cada sonho pessoal, de participar da história de cada mulher que passa, né, pelo meu ateliê. É uma parte minha do meu coração que fica com elas, porque a gente se doa totalmente para a entrega daquele sonho. E é muito gostoso, porque a gente sabe que é um marco na vida das pessoas e que a gente tem que fazer com muito carinho, cada pedacinho. Muita entrega. Esse quadro, gente, que a gente está falando sobre empreendedorismo, aprender com pessoas que têm histórias de vida para contar, porque vai para além de ter o próprio negócio. É a gente falar sobre histórias de vida, histórias de superação, é sobre lidar com medo pessoal, profissional. Conta um pouquinho pra gente como foi a sua trajetória, Ká. Ela que é autodidata, que aprendeu sozinha, mas eu vou deixar para ela contar a história. Como é que foi para você? Como tudo começou? De onde surgiu dessa vontade de costurar? Bom, a minha trajetória profissional começou em outra área. Eu comecei fazendo economia, vim para Araraquara, sou de Ribeirão, vim para Araraquara estudar economia. Entrei no ramo, prestei trainee, trabalhei numa grande multinacional, como eu tinha planejado na minha adolescência, mas eu percebi que aquilo não me realizava de alguma forma e comecei a buscar um autoconhecimento, o que aquilo fazia sentido para mim. E no meio de um problema de saúde familiar, eu me vi presa em casa para cuidar do meu marido, que ele estava num pós-operatório. E eu precisei ficar 40 dias com ele, sem a gente poder sair de casa. E nessa, eu comprei uma máquina para poder fazer alguns ajustes, poder ajustar peças minhas, porque eu sou pequena, tudo que eu comprava precisava fazer uma barra, precisava fazer algum tipo de ajuste. E eu comprei mais por isso e para me distrair naquele processo, né, que ele estava passando, que eu estava com ele. E nesse meio tempo eu comecei a pegar um gosto pela costura, eu vi que eu tinha uma certa facilidade. Você comprou a máquina, levou para casa, mas sem nunca ter feito nenhum curso. Comprei uma máquina no Magazine Luiza, dividindo em 10 vezes. Comprei a maquininha, aquela caseirinha basiquinha mesmo, a primeira de entrada. E comecei a fazer as peças, comecei a ajustar, depois comecei a fazer algumas peças, eu desvirava algumas peças do avesso, vestido, blusas, colocava em cima do tecido e tentava fazer igual. Foi muito no erro, no acerto, mas nesse processo eu fui autodidata, fiz 2 aulinhas ali no meu bairro com uma costureira para saber como que tirava a modelagem e depois comecei a costurar sozinha mesmo. Teve uma amiga que viu que eu estava costurando, que eu comecei a fazer as peças, e ela me propôs para a gente abrir um negócio, abrir uma loja. Eu confesso que no começo me deu muito medo, porque o meu pai era empreendedor, e o meu avô foi empreendedor, e eu sabia que eram desafios muito grandes você ter o próprio negócio.
noite sem dormir, ao mesmo tempo você tem uma certa liberdade, mas você tem uma responsabilidade muito grande. Aí ela já trouxe uma crença, tá vendo, gente? Como dentro do nosso contexto familiar, a gente já carrega isso e já passa a ter o medo a partir de então. Com certeza. E na minha cabeça eu achava que eu ser registrada, eu teria menos problemas, menos dor de cabeça, né? Porque acabava ali o horário e, enfim. Mas, como eu não estava feliz no que eu estava fazendo, eu resolvi arriscar com ela. Eu falei, tá, a gente abre a loja e com as minhas peças e depois de um tempo eu volto para minha área para, enfim, para não perder, né, o mercado e tudo mais. Acontece que eu nunca mais voltei, né? Foi picada pelo bichinho do sonho. Nunca mais voltei. Aquilo ali foi uma pontinha de esperança que, tipo, acendeu uma faísca em mim, realmente, que eu comecei a me apaixonar pelo empreendedorismo. Realmente, ele é muito desafiador, né? A gente tem muitos desafios, principalmente nós brasileiros que a gente não sai preparado da escola para ter uma empresa, né? Nós não temos o mínimo ali de educação fiscal e, né, todas as responsabilidades, mas a gente vai aprendendo ali no dia a dia com dedicação. E foi muito engraçado a abertura da loja, porque nós ficamos 3 meses preparando as peças para a inauguração. E quando a loja abriu, nem vou contar para vocês que a gente não tinha dinheiro nenhum. Tá vendo, gente? A gente está aqui para falar a verdade, para falar a real. Para quem depois fala que não teve oportunidade. Nós pegamos uma parte do dinheiro no banco, levantamos, e no meio da obra da loja o teto caiu. Uau. Faltando 2 semanas para a inauguração. Tivemos que pegar mais o dobro do dinheiro para abrir a loja. Nessa altura não dava mais para voltar para trás, já estava tudo encaminhado. A gente falou, bom, agora não tem mais chance, vai ter que dar certo. E nós abrimos a loja. No dia da inauguração, nós vendemos praticamente todas as peças que a gente tinha confeccionado nos 3 meses. Que foi, uau, mas e agora? Vendi tudo, e agora? No dia seguinte, o que eu vendo? E agora? E era um sábado, a gente falou, na segunda-feira a gente vai abrir a loja com o quê? Não tinha meia dúzia de blusinhas. Peças essas que você já tinha feito na sua casa. Isso, eu tinha confeccionado na minha casa, no quartinho que era um quarto de visita ali. Eram 2 cômodos e um deles a gente transformou em ateliê. E a gente se deparou com uma coisa que, o primeiro impasse, que foi, não tivemos planejamento, né? Porque para empreender precisa planejar. ter. E a gente nem sonhava com essa possibilidade. Foi muito legal, foi muito desafiador. Desde então a gente começou a ir para São Paulo, procurar fornecedores que tivessem marcas legais, que condiziam com o nosso estilo, para a gente poder trabalhar. E a loja se transformou numa loja multimarcas. Mas nós também tínhamos a confecção das nossas próprias peças para poder dar uma exclusividade, trazer algo que a gente não encontrava. Então foi um diferencial por muito tempo, foi muito bacana, a gente começou a ter muitas clientes. E o que você confeccionava até aí? Era roupa mais casual ou já era vestidos para festas e eventos, casamentos? No início eram roupas casuais, a maioria eram roupas casuais. E já nos primeiros anos eu senti uma demanda de mulheres querendo roupas para ocasiões especiais, às vezes para convidada de um casamento, para ir numa formatura. E eu senti uma defasagem no mercado que não existia esse tipo de roupa. Ou eram muito caras, ou as pessoas não investiam tanto. E comecei a fazer algumas peças para clientes que já eram da loja. E aí eu comecei a gostar mais também. Eu já gostava da costura, mas os vestidos mais elaborados, os vestidos de festa, eles começaram a ganhar meu coração. Porque já era mais personalizado também, você fazia mais específico para a pessoa. Eu já começava a tirar ali a personalidade dela, do papel, nas medidas dela. É muito legal também a gente trazer uma roupa que a pessoa está procurando para o corpo dela, para a medida dela, que muitas vezes a gente idealiza alguma coisa, mas não encontra, né? E acaba se sentindo frustrada porque eu não tenho nossa numeração, ou enfim. E quando a gente manda fazer alguma coisa que é a nossa carinha, é diferente, né? Com certeza. Então isso me trazia uma satisfação muito grande. E eu comecei a ir mais para esse lado de vestidos de festa. E ainda com a sociedade, com a tua amiga? Ainda com a sociedade. Ficamos 8 anos juntas. E depois de um tempo,
A loja foi crescendo muito, passamos por períodos difíceis, passamos por períodos de expansão. Nossa primeira loja tinha 40 metros quadrados, que foi essa que a gente iniciou. E logo no terceiro ano nós fomos para uma loja de 400 metros quadrados. Então foi assim, um crescimento muito grande. E a gente tinha um respaldo muito bacana das nossas clientes, um feedback muito bacana, era um ambiente muito acolhedor, muito gostoso. Fizemos um salão de beleza na parte de cima também. Com isso, eu comecei a ter um outro lado da loja crescendo, que foi a parte mais burocrática, de cuidar de funcionário, administrativo, financeiro, que é necessário, né, na empresa, mas eu percebi que realmente não era aquilo que fazia meu coração vibrar. O que eu gostava mesmo era de estar com as clientes, ter momentos com elas, entender a história, entender a personalidade dela para poder criar algo específico. Conhecer mais a fundo. Isso, tá bem à frente mesmo, sabe? Do atendimento do início ao fim. E depois de um tempo eu entendi que o ramo de noivas foi me puxando, né? Muitas clientes que eram minhas clientes de formatura ou de algum momento especial da vida delas, elas voltavam para fazer o vestido de noiva. E mesmo sem eu ter ainda aquela experiência, eu falava, não, mas é de noiva, é muita responsabilidade. E algumas clientes falaram, Karina, é a mesma coisa, só que é branco. Eu falei, não, não é, eu preciso me aprimorar, preciso me aperfeiçoar. Mesmo porque eu comecei sozinha, como autodidata, não tinha tanta confiança para pegar um vestido tão importante. E nesse meio tempo eu fui me aperfeiçoando, até eu comecei a fazer alguns. Até que eu fui convidada por uma maquiadora aqui da cidade, que estava fazendo uma exposição de noivas, para fazer um desfile de linha de noivas. Que até então eu não tinha, eu já tinha feito sob medida, mas eu não tinha nenhum vestido pronto. E foi um desafio, porque em 10 dias a gente fez 10 vestidos. O seu primeiro desafio, você já pegou 10 vestidos de noiva pro evento? 10 vestidos de noiva. E foi um sucesso, porque a gente começou já a ter uma procura grande. E isso começou a me dar mais vontade ainda de trabalhar com esse sonho tão importante na vida de uma mulher. E posso contar uma coisa pessoal sobre isso? Por favor. Depois de um tempo, no meio da pandemia, eu comecei a refletir muito por que aquilo era tão importante para mim, dos sonhos. E o propósito de trabalhar com aquilo, acho que a vida, o universo vai nos puxando para o que a gente é feito para trabalhar, para o que a gente tem o dom para fazer, enfim. E eu comecei a perceber que viver aquele momento com as noivas era muito importante para mim por conta da família. Eu, quando era pequena, eu perdi a minha mãe, eu tinha 4 anos. E eu tinha 2 irmãos, ela faleceu no parto do meu irmão mais novinho. E nós fomos separados. Então eu fui morar com meus avós maternos e o meu irmão, que era recém-nascido, foi morar com os meus avós paternos. A sua mãe faleceu no parto do seu irmão? No parto do meu irmão, isso. Na verdade, durante a gestação, e ele nasceu prematuro, graças a Deus não tem nenhuma sequela, mas foram meses bem difíceis. E eles nos dividiram, nos separaram. E eu tive ali uma quebra, eu tinha uma família até então muito unida, meu pai, a minha mãe, e desde então a gente se separou, fui morar com meus outros avós, e eu também perdi eles. Perdi eles, minha avó com 7 anos e meu avô com 11. Uau. E aí nós nos voltamos a morar juntos. Quando esse meu avô faleceu, fui morar com esses outros avós, meus avós paternos, meu avô Nadir e meu avô Lauro, que estão vivos até hoje. Você passou a maior parte morando longe do seu irmão também? Sim, eu morava longe do meu irmão. A gente morava a algumas quadras de distância, então nós tínhamos contato, mas em casas separadas, com educações muito diferentes também. Meu avô, que me criou, ele era empreendedor, ele tinha um bar, uma mini mercearia ali, então eu via ele trabalhando dia e noite, da hora que acordava, a hora que trabalhava, nós ajudávamos no que dava. E os meus outros avós, eles vinham da fazenda, então eles tinham uma coisa mais rigorosa, com horário, eram mais fechados, muito amorosos também, mas cada um do seu jeitinho. E foi um baque muito grande para mim e para o meu irmão Gabriel, que morava junto, quando nós fomos morar com eles, porque tinha uma diferença muito grande de educação. E fora a perda, né, que nós tivemos. Claro. E isso tudo eu tive que ser muito forte por conta deles, né? Então eu nunca desanimei, eu sempre pensei que eu ia estudar, eu sempre pensei que eu ia ter sucesso, que eu ia ter a minha família.
Não um sucesso que eu digo de Sucesso pessoal, realização pessoal. E isso me motivou muito. Eu falo que o que me manteve, muita gente fala, nossa, como é que você passou por tudo isso? E a gente teve muitos baques na nossa família. E eu falei, o que me manteve foi a minha fé em Deus, e o que me manteve foram meus sonhos, e meu sonho de ter minha família, principalmente. Quando eu me vejo hoje casando uma mulher para formar a família dela, é muito além aquele sentimento, sabe? Ele vai muito além de um simples vestido. Porque eu sei o quão importante é a gente ter um respaldo, a gente ter A base. a base unida. E é um marco, né? E ter esse acolhimento que, de certa forma, também você proporciona e passa também para suas clientes. Com certeza. E entender que aquilo é único, que ela é única, que a história dela é única. E hoje esse mês eu completo 10 anos de casado. Ai, que lindo! Parabéns. E eu sei como é importante a gente ter a família unida, a gente estar em casa, a gente ter alguém do nosso lado, né? Para dividir tudo. Que linda história de vida, Ká. Assim, isso inspira muitas pessoas, não somente pela questão de empreender, mas sobretudo para a gente perceber que a gente passa por dificuldades e você está aí hoje com uma vida incrível, uma família linda, uma vida de sucesso, como você disse, pessoal, profissional, enfim, que tenha muita prosperidade e abundância na tua vida. Eu fico muito feliz e muito orgulhosa, viu? Muito obrigada por estar aqui dividindo esse momento com a gente. Eu que agradeço. Compartilhando a sua história. Você realmente é uma mulher fantástica e guerreira e merece um mundo de coisas boas, viu? Obrigada de todo o coração. E por falar em sonhos, gente, eu tô aqui com essa mesa deliciosa da panificadora Vale do Sol, com esse sonho na minha frente que a gente vai comer agora. Nossa. Que delícia! Tem sonho, tem pão de queijo, a panificadora Vale do Sol sempre proporcionando o melhor aqui pra gente. Muito obrigada. Olha que delícia, a gente tem sanduíches. E é isso aí, enquanto a gente come aqui, você aguarda aí que a gente vai para o intervalo comercial e volta já. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, é quando a gente toma consciência da importância de cada coisa na nossa vida. No caso, a nossa convidada, Luzia Silva, vai falar sobre o autoconhecimento corporal. Eu estou aqui ao lado da Luzia Silva, facilitadora corporal íntima, que vai falar um pouco pra gente sobre a importância do autoconhecimento corporal para o amor próprio. Como que é isso, Luzia? Obrigada mais uma vez, né, por me receber, gratidão. Poderosas e poderosos que estão nos assistindo. Eu sou a Luzia e eu trabalho com a consciência íntima, amorosa e corporal. O que é isso? Eu tinha muita dificuldade de me amar, né, muita dificuldade de amar meu corpo. Por eu ser alta, embora às vezes algumas pessoas falem, nossa, meu sonho era ser alta, nossa, como eu queria ser alta e magra. Só que eu passei muito bullying, bambu de cutucar estrela, tripa seca, várias coisas desse tipo eu escutava na escola. E escutava dentro de casa também. Então, tudo pra mim, por exemplo, por eu ser alta, eu fiquei sempre com uma postura para parecer mais baixa. Colocar salto pra mim, não colocava. E aí, quando eu fui percebendo que o quanto mais eu falava mal do meu corpo, quanto mais eu tinha raiva dele... Não se aceitava. Não me aceitava e mais era desafiador de eu até sentir o amor das pessoas por mim. Porque às vezes as pessoas estão dispostas a te amar como você é, mas como você não se ama, você acha que ninguém te ama. Você que não enxerga o amor em você. Por exemplo, às vezes eu facilito muitos workshops para mulher e às vezes eu facilito para elas, por exemplo, fazer um striptease. E não é para o outro que você faz, é para você. Ela fala, eu vou fazer, a pessoa vai rir do meu corpo, a pessoa vai rir de mim. Não, não é ela que vai rir, é você que vai rir. Isso é uma crença interessante, né? A gente estava comentando aqui nos bastidores sobre como as pessoas têm tabus para falar sobre esse assunto, para falar sobre sexualidade, sobre se tocar literalmente, né? E se perceber com prazer. E embora eu sou facilitadora de consciência íntima, né, amorosa e corporal, mas eu sou sexóloga, sou formada em programação linguística, constelação familiar, terapeuta tântrica, enfim. E eu pensava, por eu ser falante, comunicativa, que vou falar de vida íntima e sexual, vamos falar. Só que eu fui descobrindo tantos tabus, eu fui descobrindo tantas crenças, eu fui descobrindo tantas limitações em mim, que eu falo, gente, não é porque eu sou comunicativa que eu acho isso normal. Aí eu fui descobrindo várias coisas. Porém, uma frase que eu quero compartilhar com vocês que é: deixa o seu corpo saber que ele é um presente para você e ele será um presente para você. Só que eu preciso conhecer ele.
E como que eu faço para conhecer o meu corpo? Eu mesma é que preciso explorar. O corpo é um instrumento do prazer. Sim, e ter prazer com o corpo não é só prazer íntimo de vucu-vucu. É você ter um prazer de comer, o prazer de respirar, o prazer de enxergar, o prazer de tocar o seu corpo, o prazer com o seu cabelo, sabe? O prazer. O prazer de estar presente. É isso, de respirar. Então, tudo isso é prazer. Só que você precisa entender. O meu corpo, bom, o meu olho funciona para tal. Qual a função dele? Ah, então eu preciso manter meu olho lubrificado, né? Porque o olho, se ele não tem lubrificação, vai doer. Bom, meus dentes, a minha boca, para que ela serve? E todas as outras partes do seu corpo você precisa explorar. E falar de corpo não é falar também só do corpo em si, mas é minha mente. Ela faz parte daqui. Então, exemplo. Sensorial. É a parte sensorial. Então, tudo isso é corpo. E no meu caso, eu vim descobrindo tudo isso quando eu fui buscar me conhecer intimamente. Porque eu comecei a trabalhar com vender produtos, né, de vida íntima, para a saúde íntima. E aí eu percebia que, assim, exemplo, a minha criação com a maioria das pessoas, não sei como foi a sua, mas a minha foi assim, tudo em mim é pecado, é errado e proibido, principalmente a mulher. Se ela toca no corpo, tira a mão daí, que é errado. Agora, já em meninos é diferente. Eu dou um exemplo sempre. Eu tenho uma amiga minha, ela tem um filho hoje, ele está com 5 anos. Na época ele tinha 2 anos e a filha tinha 5. Ele estava peladinho e a mãe dele foi lá no preciosinho dele e balançou assim, fingiu que era ele me falando: tia, olha meu pistolãozinho, você é o maior pegador. Mas a mamãe vai, ó nas piriguetes que chegar aqui perto. Virou para a filha e já falou: você não pode porque você é menininha. O que ela estava programando na mente dele? Que ele pode fazer tudo. E já a filha, nada. Então, eu trouxe esse exemplo porque eu, Luzia, cresci pensando que tudo que eu fizesse em mim, eu estava cometendo um crime de outro planeta. Se fosse, entendeu? Tipo, eu vou olhar aqui. Só que é necessário para você ter a autoestima, é você conhecer o corpo. Então, como é que eu posso... Alguém vai me dar prazer na vida íntima? Porque a gente cresce pensando que, no caso, o homem que tem que te dar prazer, né? Num casal hétero, assim, o homem tem que me dar prazer. Não, não é o homem que tem que te dar prazer, é você que tem que se dar prazer. Ou que seja qualquer casal, de qualquer gênero, de qualquer escolha. Não é o outro que te dá, é você que sente prazer a partir do outro. E o que acontece muito, com certeza, deve gerar muita frustração. Porque se você fica na expectativa de esperar do outro para que te dê prazer, você acaba se tornando uma pessoa frustrada, porque fica na espera e não se conhece, se culpa, se pune, e é relacionamento que vai definhando. Sim, porque tudo começa a partir de você. Então, eu me conheço, eu tenho ferramentas. Se conhecer é uma ferramenta que você tem na mão, que na hora que você vai socializar com uma pessoa, você não depende dela dizer algo sobre você. Então, por isso que você se amar do jeito que você é assim. Exemplo, às vezes eu sou alta mesmo, não tem outro jeito. Não vai ter como me diminuir de tamanho. É linda, gente. Entende? Desculpa, eu me pegaria aquela brincadeira. Maravilhosa. Então, ou seja, eu me amo desse jeito que eu sou. Se eu sou mais baixa, eu sou diferente. Então, as diferenças é que tá beleza. E você se olhar e, bom, para que serve esse lugar aqui, esse botãozinho? Deixa eu fazer uma massagem em mim. Eu dei até um exemplo, né, conversando aqui nos bastidores, que, afinal, essa produção aqui do programa é sensacional. Tô apaixonada, quero levar para mim, né? Às vezes você vê um machucadinho no seu filho ou no seu marido, você vê e fala: o que é isso no seu braço? Onde você machucou? Aí você, quando bate ou machuca, às vezes você não sabe, tipo, nossa, onde que eu fiz isso? Porque não olha para si, não tem o hábito de fazer uma massagem em você mesmo. Você tem o hábito de se massagear? Vamos falar a verdade. A gente não tem muito esse hábito, né? Você não precisa achar se é errado ou não, falar que não. Tá tudo bem, mas eu venho desenvolvendo isso em mim. Hã? Eu tenho. Você tem? Sim, tenho. Quebrando o tabu, tenho, mas leva um tempo pra gente tomar essa consciência da gente, Sim. literalmente. Orar se e perceber. vigiar. Se perceber. É diário isso. Sim. Então hoje eu paro, deixa eu massagear meu pé. Quando eu era adolescente, o melhor dia pra mim era aquele dia, que, sabe, não sei, na época de adolescente eu lembro muito, mas vamos pensar hoje. Sabe aquele dia que você vai na maquiadora, você vai cortar o cabelo, que você depila? Não parece que aquele dia você fala: nossa, hoje eu sou diva demais. Sim, Aquele dia se presentear. Você se sente muito confiante, porque você cuidou de você, você cuidou do seu corpo. Só que o cuidar do corpo não é só essa parte estética, você precisa cuidar do mais profundo, que é olhar para todas as partes que ele tem. E se eu consigo ter prazer sozinha, eu vou conseguir a partir do outro. Então, 98% das pessoas dá na mão do outro o poder de dar o prazer para ela, mas a pessoa não vai ter esse poder.
se nem você consegue se dar. Ou melhor, ela pode até ter esse poder. Aí você fala, nossa, me usou. Não, você permitiu que a pessoa fizesse isso com você. Aí você falou, isso é interessante. Eu falo muito sobre essa questão do autocuidado, né? Não só o emocional, mas o autocuidado pessoal, em que a gente tem que cada vez mais se atentar a isso. Por exemplo, quais são as buscas, as pessoas que te procuram para falar sobre relacionamento? Quais são as queixas maiores quando tá no relacionamento, seja hétero ou não? A maioria das pessoas que chegam para mim o que eu faço para conquistar a outra pessoa? A primeira coisa que fala é essa. O que eu faço para agradar o outro? E não é para agradar o outro. Se você tá bem, você se agrada, você transborda, então você fica feliz porque eu tô abastecida. Sim. Então na hora que eu vou te dar elogio, eu vou te dar carinho. Se eu não tô bem, eu vou fazer de tudo para diminuir a sua autoestima. Então assim, nossa, eu não gostei muito dessa cor rosa, hein, não. Nossa, será que seu marido não vai falar nada do tamanho do seu decote, não? Então eu começo a querer diminuir você. Agora, quando eu estou bem, eu estou abastecida, eu vou... Nossa, que linda, não tem competição, não tem julgamento. E em termos da loja, a maioria de pessoas em relacionamento vai mais para procurar para o outro. Igual uma cliente minha, o que aconteceu com ela? Ela está casada há 5 anos e ela queria celebrar o casamento dela num hotel. E esse hotel, ele tem um valor, assim, bem interessante, né? A hospedagem lá no fim de semana. Então dava para ir para a praia, tipo, umas 2 vezes. No valor. E aí ela chegou, olha, eu reservei pra gente tal hotel. O marido falou assim, você tá louca? Dá pra ir pra praia com esse dinheiro? Ela falou, mas eu não quero ir pra praia, eu quero comemorar o nosso casamento nessa data. Ela falou, então arrume um outro lugar pra gente ir. E aí tudo bem. Chegou o dia, ele não arrumou nenhum lugar pra eles irem. E aí, no dia da viagem, que era na sexta, no sábado ela mandou mensagem. Olha, eu quero ir na sua loja, porque eu tenho uma loja, né, de cosméticos, e eu quero uma coisa só pra mim. Ela tá aberta? E quando ela chegou lá, eu comecei a conversar. Você, desde o começo, quem decide as coisas no seu relacionamento? Ela falou, sou eu. Eu falei, então, sempre você que decidiu. Se você não treinar a pessoa, se você não transferir para outra pessoa a responsabilidade, mas é com amor, não é brigando, ele não vai resolver. E não adianta você querer agora na revolta vir pensar, agora na revolta eu vou pensar só em mim. Não, não é assim. Se você está num relacionamento, primeiro, lógico, saiba cada partezinho do seu corpo, se conheça. Aí você consegue dar prazer para o outro, porque você teve. Pegando o gancho desse que você falou, que acontece muito com as mulheres, eu acho que é importante levar essa mensagem também. Como a grande maioria procura para falar, o que eu faço para melhorar meu relacionamento? O que eu faço para ele me fazer feliz, para eu fazer tal coisa para ele, para agradar que seja? Qual é a mensagem que você dá para essas mulheres no sentido de poder mesmo, da potência dela, do poder pessoal, porque é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente, que quando a gente está bem com a gente, como você falou, a gente passa para o outro. A nossa criação, como eu falei já em algum momento, eu acho que talvez no outro programa eu já falei isso com você, que desde a infância a gente foi criado como? Senta direitinho, se comporta, fica quietinha, não faz isso, não, sua professora não vai gostar de você. Olha sua amiguinha como que ela é. Então a gente aprendeu desde cedo a ficar sendo personagens para agradar as pessoas. E a gente fica se comparando com as outras pessoas. Então, qual que é o meu recado? Primeiro passo, lembre, você é única, não tem outra pessoa igual a você, você é única, só tem uma digital Sulma Iris, só tem uma chata igual a você, só tem uma legal igual a você. Não tem duas. E todo mundo é tudo. Eu sou chata e sou legal. Eu sou uma santa e eu sou uma safadinha. Tá tudo aqui dentro de mim. Tipo assim, exemplo, mas ela é boa e eu sou boa e aquele povo lá é mau. Todo mundo tem a maldade, todo mundo tem a bondade dentro de si. Isso é o primeiro passo. E você entender que não é o outro que vai te fazer feliz e que vai te amar. É você que tem que se amar em primeiro lugar. Se eu não me elogio, porque tem a parte energética, que eu sou apaixonada, que é, exemplo, estou tão feliz de estar aqui nesse programa, você não está tendo noção da alegria que eu estou de estar aqui conversando com você. Linguagem corporal. Né? Ou, nossa, eu estou muito triste de estar aqui, que tristeza de estar nesse lugar. É incoerente, né? Então, não combina. Então, a sua postura com você mesmo tem que ser a primeira, que é de se elogiar, mesmo que você não acredita, fale até aquilo se torna verdade. E o amor não começa no outro, começa em você. Sempre. Elogie o seu corpo, toque o seu corpo, explore o seu corpo, procure ter informações. Porque tem muita coisa que a gente foi criado castrado. Não poder falar muito sobre corpo, porque os 3 assuntos que são tabus, né? Dinheiro, sexo e morte. São os 3 assuntos mais tabu para qualquer pessoa. Vamos falar de vida íntima. Você não pode falar, e se você fala sobre vida íntima, vai para o lado
que é pornográfico, que a indústria erótica coloca pra gente aquela parte. Porém, aquilo é copulação, aquilo é animal. Agora, quando você fala de corpo, é você falar de tudo. Eu preciso conhecer a minha intimidade, eu preciso saber cada partezinha do meu corpo, que cheiro que eu gosto, que toque que eu gosto, que sabor que eu gosto. Entende? É nesse caminho que eu dou recado para vocês se amarem, que é começar aonde? Em você se elogiar, em você se cuidar. E para quem quiser tirar mais dúvidas, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, que aliás, gente, eu assisti a palestra dela que é sensacional. Como eu já disse, ela é magnética e de verdade você contribui muito porque você passa a verdade para as mulheres, você passa essa força, como todas as mulheres têm internamente, mas as pessoas têm medo de mostrar isso. Como que a gente pode conhecer melhor o seu trabalho? Vou amar receber vocês no meu Instagram, né, nas redes sociais, Luzia Silva, sexóloga terapeuta, você vai me encontrar, ou no Facebook. E depois também, lá na minha rede social, eu posso passar o meu contato para você. E o meu papel, o meu papel é ser facilitadora de você entender o poder que você tem aí dentro, que todas somos poderosas. Você tem o poder de edificar ou de destruir a sua vida, mas eu quero que você só se edifique. E eu estou lançando um livro, né, que depois eu faço questão de vir aqui, que vai chamar O Prazer de Ser Você. Você me acompanha lá. Obrigada mais uma vez, gratidão. É isso aí, então vamos de volta, vamos assistir o quadro agora da Inova Mac. É isso aí, Nova Mac, movidos pela inovação. Agora, aguardem que no próximo bloco tem muito mais. Fiquem ligados. Estamos de volta e vamos para o quadro da Vila Copos, que lá tem de tudo de melhor para a sua festa. Os primeiros balões da história têm origem com os povos astecas e eram feitos com vísceras de vários animais. Já os primeiros balões de borracha foram feitos em 1824 por Michael Faraday, em um experimento com hidrogênio. Hoje em dia, esses balões vão muito além das tradicionais bexigas de quando a gente era pequena. Eles viraram balões, viraram bubbles e deixam as nossas festas cada vez mais lindas, como artigos de luxo. Estamos aqui na Vila Copos e vamos te mostrar diversas variedades, tanto de balões como de acessórios, para você enfeitar a sua festa com essas belezuras. Aqui você encontra também acessórios para enfeitar a sua festa com os balões, inclusive as bombas para enchê-los. É só colocar a sua criatividade para jogo. Os balões são sim protagonistas da decoração de qualquer festa, seja ela mais simples ou mais luxuosa. Vila Copos, sua vida é uma festa. É isso aí, a Vila Copos sempre com o melhor para sua festa. E agora a nossa entrevistada, vamos falar com a Yara, mamãe da Valentina. A minha filha, a Valentina, hoje com 5 anos, ela foi diagnosticada com aplasia medular severa, que é a falência da medula.
Isso foi no início de julho, que nós internamos dia 7 de julho. Estamos um pouquinho mais de 3 meses já dentro de um hospital. Estamos aqui no Amaral Carvalho, em Jaú. Tudo começou com manchinhas roxas, né, pelo corpo, hematomas mesmo. E levei ela num pronto atendimento em Araraquara. E nisso ela já foi internada, que ela estava já no hemograma apresentando apenas 3.000 plaquetas. Yara, ela sentia dores? Ou era uma coisa mais visível para você notar essas manchas e observar algumas mudanças no corpo, mas ela reclamava de dores, apresentava algum sintoma falado por ela? Não, ela estava com a rotina dela normal, indo para a creche, se alimentando normalmente. Inclusive estava ensaiando a dança da festa junina na creche. As atividades dela, balé, natação, tudo normal também. Ela foi para a escolinha na sexta-feira, 7 de julho, eu trabalhei normal. Cheguei do serviço, fui dar um banho nela e eu vi que os hematomas tinham piorado. Porque até então eram hematomas espaçados e bem poucos. Uma criança não para, a gente acha que caiu, bateu, né? Uhum. Só que quando eu fui dar um banho nela no dia 7 de julho, eu vi que estava assim, todo o corpinho mesmo, com bastante hematomas, isso me assustou. E eu levei ela no pronto atendimento. O que você pensou nesse momento, quando você viu essas manchas pelo corpo, de imediato? Na verdade, assim, a gente nunca pensa o pior, né? Eu imaginava que fosse uma alergia, porque é um hematoma que é um hematoma roxo mesmo de batida, mas vem também uns vermelhos, que parece uma alergia de areia, que a criança brincou, uma alergia. Uhum. E a gente nunca pensa, né? Uhum. Aí, a princípio, ela foi transferida com suspeita de leucemia, que a leucemia também tem esses os princípios, sinais, né? Roxos, isso, que são bem parecidos com a aplasia. Aí foi descartada a leucemia e depois veio o diagnóstico da aplasia medular, que é um diagnóstico até difícil, demorou um pouco mais de um mês para ser diagnosticada com aplasia. E quando você recebeu esse diagnóstico, você recebeu já no hospital em outra cidade, não foi aqui em Araraquara? Isso, foi aqui no hospital mesmo, que veio o diagnóstico de aplasia. Nós já estávamos internada. Uhum. E desde então não saímos mais. Ela começou um tratamento para aplasia mesmo tem um mês, que são medicamentos imunossupressores, né, que eles falam, para estimular a medula dela a voltar a trabalhar. Mas como a aplasia da minha filha é a severa que eles falam, né, corre o risco de não voltar. Então a gente já está buscando um doador, já estamos passando por consulta no setor de transplante, já fizemos exames nela, ela já entrou no banco, no Redome, para buscar um doador compatível para ela poder fazer o transplante, que é a cura, né? O transplante para ela. Claro. Yara, de quando você recebeu esse diagnóstico, e que é muito recente, como era a Valentina antes do diagnóstico, a parte física, a parte da cabecinha dela, o que mudou nesse período? Ela com vocês, a família, como é que ela está reagindo? Ela tem um pouco de noção de que ela está dodói, você conversa? Como é que é? A gente explica para ela, né, porque ela passa por procedimentos de exames desde quando ela internou, e são alguns exames mais simples, outros mais agressivos, né, que vai para centro cirúrgico, toma anestesia geral. Então a gente explica, fala que ela dodói, ela até sabe da questão da medula, assim, acredito que ela não entenda, né? Claro.
a gravidade da situação, mas ela sabe que algo está errado. Não é uma internação curta, né? Já são 3 meses aqui dentro. O emocional dela já vem caindo bastante, ela quase não quer mais sair do quarto. Hoje teve uma festinha para o Dia das Crianças aqui, ela não quis participar. Então, assim, tá difícil. Agora mesmo ela tá deitada, ela tava com uma crise de febre, teve um início de uma bacteremia, né, que é tremor no corpo. Uhum. Então, assim, o emocional tanto dela quanto o meu não tá legal, né? Não tem como ficar bem dentro de um hospital. Eu quero, primeiramente, dizer o quanto esse assunto mexe comigo. Eu sou mãe, e dizer o quanto você está sendo uma pessoa extremamente forte. A vida coloca a gente nessa situação para a gente lidar, e você tá aí com a tua filha lutando, e dizer que você não tá sozinha. O que a gente daqui puder fazer para, de alguma forma, poder levar o máximo dessa mensagem. Eu vi nas suas redes sociais que você desenvolveu uma campanha. Eu gostaria de saber se está ativa, se você está aberta ainda, de alguma forma, as pessoas compartilharem com alguma ajuda financeira. Se você tem uma ajuda, quem te ajuda, de que forma que a gente pode fazer, além de, claro, poder contribuir também, que é o principal, que é fazer a doação para ela. A campanha, ela tá ativa, rodando. Sempre que eu posso, eu vou postando, né? Porque às vezes tem dias que eu não consigo postar muita coisa. E eu peço para que quem vê a postagem, mesmo que não se enquadrar entre os 18 e os 35 anos, né? Que é o que eles pedem para se cadastrar, compartilhar com pessoas dessa idade, buscar maior número de doadores de medula. Não só pensando na minha filha, a gente fez essa campanha. Tem muita criança, adulto, precisando de um doador. Então, a gente viu a necessidade de ir atrás de uma campanha. A gente precisa falar sobre isso, Yara. As pessoas ainda, de uma forma muito leiga, não entendem, não sabem de que forma que a gente pode contribuir e salvar vidas. Então, eu também gostaria de pedir para você, para poder explicar isso, porque as pessoas temem, as pessoas não sabem. Então, de que forma que as pessoas podem compartilhar e ajudar de alguma forma? Procurar quem, qual órgão, de que maneira que funciona? Pode procurar. A minha filha, ela quer... Não tem problema. Claro, pode deixá-la. Ela pediu. Oi, Valentina! Olá, filha. Oi, Valentina! Tudo bem, lindona? Como você tá? Oi. Já ela vai aparecer aqui, ó lá. Oi. A gente pede para procurar um hemocentro mais próximo da cidade. Aquele que não tiver na cidade um hemocentro, procurar o mais próximo, né? Na cidade de Araraquara tem, que é ali na Unesp, próximo ao cemitério. É um exame simples. É um exame que colhe uma amostra muito pequena de sangue. E essa amostra pode salvar uma vida. Com certeza. Vocês não imaginam o quanto importante é cadastrar. E esse cadastro, ele fica num banco nacional. Então, se for compatível, eles ligam para poder comparecer e ser um doador para a pessoa que está necessitando de uma medula nova. A gente vai encontrar. Eu tenho fé, tenho certeza que a gente vai encontrar. Tá, Yara? Eu tô de coração aberto aqui, coração apertado, na verdade, com a tua história, que me deixa muito, muito emocionada. Eu sou mãe, eu tô vendo a tua força, a tua garra. E você pode ter certeza que todas as outras mães que estão assistindo também se comovem, e a gente vai fazer um movimento muito forte para poder salvar a vida da tua filha, e em breve a gente vai lembrar disso tudo e você vai voltar no programa, ela pulando, cheia de saúde, e a gente vai lembrar desse momento. Eu te agradeço demais
por você compartilhar a história. E o mais importante para a gente fazer esse apelo a você que está aí assistindo, mesmo que você não seja mãe, mas que você é filho, você tem a tua vida, tem a tua saúde, então que a gente possa dar o mínimo da gente para salvar a vida de outras pessoas, porque como ela disse, não é somente a Valentina, outras pessoas podem precisar. E através, às vezes, de um exame simples, uma doação de sangue, que eles identificam se é compatível ou não. Então, o que a gente puder fazer, a gente vai levar essa mensagem sempre para conscientização. Obrigada demais, Yara. E muita, muita, muita fé, muita saúde para Valentina. E se Deus quiser, em breve ela vai sair dessa, tá bom? Pode contar com a gente. Obrigada. Tá bom. Obrigada mesmo. Eu que agradeço essa oportunidade, que eu percebi que poucas pessoas sabem como que funciona o cadastro, eu mesma também não sabia. E agradecer mesmo vocês darem essa oportunidade para estar falando um pouquinho da campanha também da Valentina. Vamos fazer esse movimento. Vai acontecer em breve. Obrigada. Tá bom? Muito obrigada. Fiquem com Deus. Agora vamos bater um papo com a doutora Larissa Moreira, hematologista, que vai falar um pouco pra gente sobre o caso da Valentina, com o caso de aplasia medular severa. Eu estou aqui ao lado da doutora Larissa Polis Moreira, que é oncologista pediátrica, que vai explicar um pouco pra gente o caso da Valentina, com apenas 5 anos, que foi diagnosticada como aplasia medular severa. Doutora, o que é essa doença e de que forma que a gente pode perceber os sintomas? Bom, a aplasia medular severa é uma doença que faz com que a medula óssea pare de ter o funcionamento normal. Então, o que é a medula óssea? É a fábrica do nosso sangue. O que ela produz? Então, ela produz a parte vermelha do nosso sangue. Uma vez que para de produzir, o paciente tem anemia. A parte da defesa, então o paciente passa a ter uma defesa comprometida quando não produz de forma adequada. E as plaquetas, que faz parte da nossa coagulação. Então, quando o paciente não tem a produção normal de plaquetas, ele passa a ter uma predisposição a sangramento, surgimento de hematomas pelo corpo. Então, a aplasia de medula óssea é quando a medula óssea para de ter esse funcionamento normal. E aí, no caso, alguns dos sintomas são bem parecidos também com leucemia? Sim, que a leucemia ela também pode abrir o quadro com uma não produção, né, das partes da medula óssea, só que ela não produz porque a medula é tomada por células doentes, são os blastos causados pela leucemia. Então, ela para de produzir por uma infiltração de células doentes. A aplasia não, ela para de funcionar por uma não produção. E isso, no caso, acomete somente crianças ou adultos também? Pode acometer todas as faixas etárias. Então, pega a população criança, adulto também. E quando não identificado previamente, quais são os sintomas físicos que um adulto, no caso, apresentaria? Sente muita dor? Olha, na verdade, a aplasia, ela começa a manifestar quando o paciente tem algum sintoma, ela já está instalada. Então, quais são as manifestações? Palidez, por conta da anemia. A defesa baixa, o paciente pode precisar ter febre, aí vai colher um exame, ver que a defesa está muito baixa. Pode começar a surgir hematomas, petequias pelo corpo por conta da plaqueta baixa. Então, o paciente abre o quadro com essas manifestações. Então, pode confundir com o quadro de leucemia inicialmente, sim. No caso da Valentina, a mãe dela tá levando ela para Jaú para fazer todo esse procedimento. Quais são as formas possíveis de tratamento? Bom, a aplasia de medula óssea, uma vez confirmado o diagnóstico, que é através da biópsia de medula óssea, em que é constatada a não produção, a medula está bastante vazia, substituída por tecido gorduroso, mostrando que não está produzindo de forma adequada. Aí existem as modalidades, a avaliação individual de cada paciente, em relação à idade, em relação a comorbidades. O primeiro tratamento é a imunossupressão. E o paciente também já vai ser feito o cadastro para procurar um doador de medula óssea. Quando o paciente já tem um doador familiar, ele já vai para transplante, muitas vezes de medula óssea direto. Quando ele não tem, enquanto faz a busca, é feita a imunossupressão. Então, entra com medicamentos que fazem com que modifique o sistema imune, né, chamado imunossupressores, ciclosporina, corticoide, imunoglobulinas, para fazer o tratamento, para tentar fazer com que a medula volte a ter o funcionamento. Tá? Então, primeiramente a imunossupressão,
Nesse caso, não funcionando a imunossupressão, aí tem indicação de transplante de medula óssea. Quando não tem um doador familiar, aí é feita a busca no banco para ter outros doadores. Mas desde então do recebimento do diagnóstico, é preciso ter a internação ou no caso da Valentina é mais específico? Não, as internações são necessárias, são pacientes que têm dependência transfusional, então precisam transfundir bastante plaquetas, concentrados de hemácias. E as infecções, são pacientes com predisposições a fazer muitos quadros infecciosos porque a defesa não está funcionante. Então, muitas vezes os pacientes precisam internar muito para tratar mesmo quadros infecciosos. E o mais importante, gente, até para quebrar o tabu sobre o transplante de medula óssea, a doutora vai explicar um pouquinho de que forma que pode fazer, a partir de que idade, se tem uma idade limite, se tem também a questão de saúde, pessoas que já tiveram contato ou tiveram malária ou hepatite, quem pode, quem não pode, tem alguma restrição? Olha, na verdade, hoje, né, é realizado o cadastro, para fazer um cadastro novo, tem que ter 18 a 35 anos, pode ser realizado no hemonúcleo mais próximo, mas quando existe, né, é coletado um tubo, né, normal de sangue, como se ele vai fazer um exame normal, então é coletado esse tubo, que ele vai ver o tipo do HLA que o doador tem. Tá? Se ele vier a ter um paciente que é compatível, ele vai ser chamado para fazer o que é chamado de teste confirmatório, aí vai ser avaliado, vai ser coletado uma série de exames desse candidato a doador, ver se ele está apto para doação, ver se ele concorda, né? Porque às vezes ele fez o cadastro há muitos anos, ele pode estar com algum problema de saúde, algum problema pessoal, então é confirmado se ele realmente está apto, né? E está disponível para seguir, coletado uma série de exames, a equipe do transplante vai avaliar se ele tem condições, se ele está apto para seguir com a doação de medula óssea. Muito obrigada pelas explicações, doutora. É isso, gente. Às vezes um gesto pode salvar vidas. Obrigada. Diante de tanta atrocidade que o mundo está enfrentando, briga por poder, por vingança, autoritarismo, enquanto outros lutam pela vida. Essa é uma visão tão contraditória sobre um princípio básico, que é o amor ao próximo. A fonte da nossa essência é o amor. Recebemos cuidado, carinho, atenção quando crianças, claro, cada um na sua medida, mas pelo menos uma vez na vida podemos amar alguém genuinamente. O que engloba a essência humana é a importância de servir o outro, e não no sentido de servir de submissão e nem na vertente do ego, mas o servir para levar o amor, para despertar no outro um sentimento de cuidado e para a gente despertar o nosso poder pessoal. É acessar em si mesmo essa fonte inesgotável de fazer o bem. Quanto mais a gente faz o bem pelo outro, se doa e quer pelo outro, mais a vida se encarrega de fazer a roda girar e de devolver na mesma proporção. A minha mensagem de hoje é para a gente colocar a mão na consciência, porque às vezes você está a um passo de mudar a vida de alguém. Então não espere ser para ter. O tempo não para, não espera. Doe um sorriso, uma palavra, um gesto, para alguém que do outro lado está esperando você para transformar a vida dela. O seu verdadeiro poder é essa nobreza de levar a sua luz para iluminar o melhor das pessoas. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inovamac, movidos pela inovação.